Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Cumpra a verdade, não há vendas. Cumpra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios, capítulo 23, versículo 23. O que nós lemos nesse provérbio é basicamente uma instrução a termos um compromisso inegociável com a verdade. Veja que ele fala da verdade como algo valioso, algo que nós não abrimos mão. Nós não deixamos a verdade de lado só porque as circunstâncias ficaram difíceis, porque vai trazer algum prejuízo, porque é impopular, talvez pessoas não estão falando muito sobre a verdade. Nós não devemos deixá-la de lado. Não negociamos, não vendemos a verdade por nada. Ele, inclusive, coloca a verdade junto com outras coisas de altíssimo valor: sabedoria, instrução, entendimento. Acho que a ênfase, no fim das contas, é de mostrar como algo valioso e, de fato, inegociável. Agora, o ponto importante de pensarmos: esse provérbio pode estar falando da verdade de maneira geral, mas nessa mensagem, gostaríamos que olhasse para especificamente a verdade revelada por Deus. A verdade que o Senhor revela nas suas escrituras. Como nós não podemos negociá-la, não podemos abrir mão dela, corrompê-la, modificá-la ou deixarmos, no fim das contas, de nos comprometer de fato com ela. Várias passagens falam sobre isso, mas eu gostaria de ler algumas marcantes sobre esse assunto. Começando com João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus revelou a sua verdade para nós. Deus transmitiu a sua palavra, uma verdade que nos liberta dos nossos pecados, que expõe a nossa terrível condição enquanto pecadores, que nos fala sobre a realidade do céu para os fiéis, do inferno para os infiéis, que nos revelou sobre o plano da salvação, sobre a obra redentora de Jesus Cristo e sobre o que nós devemos fazer, a nossa responsabilidade diante disso. E para termos comunhão com o Senhor, precisamos dessa verdade. Jesus também fala, ainda aqui no Evangelho de João, João capítulo 17, versículo 17: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade objetiva, absoluta, a palavra de Deus. Com ela nós devemos ter um compromisso que de fato é inegociável. Compra a verdade e não a vendas. Agora, eu gostaria nessa mensagem de pensarmos um pouco na nossa atitude em relação à verdade, sobre como nós reagimos à verdade da palavra de Deus. E nisso, eu quero que a gente analise um texto em 1 Reis, capítulo 22, que nos conta uma história fascinante, que acho que ilustra muito bem reações possíveis, típicas, por assim dizer, das pessoas em relação à verdade. A história em 1 Reis 22 está contada em 40 versículos. Então, estamos falando de um texto grande, que nós não conseguiremos ler por completo aqui. Então, eu gostaria de resumir um pouco a história, e daí podemos partir para os pontos principais. Mas a primeira coisa nisso, estamos falando aqui da época em que o povo de Deus vivia sobre dois reinos. Um reino que, na verdade, estava dividido. Um reino ficava ao norte, chamado de Israel, e nessa época era governado por um homem terrível, dos piores da Bíblia, o rei Acabe. Acabe perseguiu profetas do Senhor, resistiu muitas vezes à verdade do Senhor. Foi um dos principais proponentes da idolatria no meio do povo de Deus. E com isso, símbolo da degradação moral e espiritual do povo de Deus no Reino do Norte. Agora nós temos o Reino do Sul, conhecido como Judá, que nessa época tinha um bom rei. O rei Josafá, no geral, buscou fazer a vontade de Deus. E tem vários episódios em que ele deu um excelente exemplo, inclusive. Mas Josafá tinha algumas falhas. E talvez a mais marcante delas
uma aproximação demasiada com Acabe e com a sua família. E isso levou Josafá a cometer alguns erros, a tomar escolhas ruins e, no fim das contas, sofrer consequências e trazer consequências sobre o Reino do Sul também. Agora, falando sobre a história em si, do capítulo 22, o que nós temos aqui é, no contexto prévio, um pouco mais próximo desses eventos, que o rei Acabe havia entrado em alguns conflitos com a nação da Síria. E, apesar de toda a sua infidelidade ao Senhor, ele foi abençoado e foi bem-sucedido contra a Síria. Mas por alguma razão, talvez algum acordo não devidamente cumprido pelo rei daquela nação, Acabe resolveu atacar novamente, voltar à guerra contra a Síria, o rei Ben-Hadad. E no capítulo 22, no início do capítulo, ele faz uma aliança com Josafá. Basicamente pergunta a Josafá se ele topava subir naquela guerra com ele, e Josafá aceita. Agora, um ponto pertinente sobre Josafá é que ele queria consultar ao Senhor. Certamente um ponto fundamental na vida daqueles que eram líderes do povo de Deus. Será que Deus se agrada disso? Qual a opinião do Senhor sobre a decisão que nós estamos tomando? E com bastante sensatez nisso, Josafá propõe a Acabe: vamos consultar ao Senhor. Mas Acabe era um homem complicado. Ele não gostava muito da ideia de consultar certos profetas de Deus. Inclusive, ele menciona um profeta chamado Micaías, que ele não gostava dele, porque Micaías sempre profetizava coisas desagradáveis para Acabe. E a razão disso, na verdade, era por causa do mau caráter de Acabe. Que Micaías falava a verdade e a verdade era dolorosa para ele. Então Acabe reuniu nisso 400 profetas de Israel que falariam o que ele gostaria de ouvir. Só que Josafá percebeu que aqueles homens não estavam falando exatamente o que eles precisavam ouvir e acaba por insistir um pouco, conduzir um pouco a situação para Micaías ser chamado. Micaías vai até Acabe e depois de algumas conversas fala a verdade diante dos dois reis, inclusive fazendo uma menção de que Acabe morreria naquela guerra. O grande problema com isso está na reação de Acabe. Ele rejeita Micaías, ignora as palavras daquele profeta. E o desfecho do capítulo mostra a morte do rei Acabe, justamente naquela guerra que ele foi travar com a Síria. Dito isso, o que eu quero com essa mensagem, no fim das contas, é de olharmos para 4 exemplos, 4 atitudes dentro dessa história, de como pessoas reagiram ou agiram em relação à verdade, e que oferecem lições pertinentes para todos nós. O primeiro caso que nós vamos olhar é sobre a atitude do rei Acabe, que Acabe odiava a verdade. E nós temos nessa história algumas atitudes dele que evidenciam seu ódio à verdade. Primeira coisa, no versículo 3 de 1 Reis 22, ele mostra que já havia decidido o que queria fazer antes de consultar a vontade do Senhor. Versículo 3 diz: Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja? E Josafá respondeu: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E só depois disso que Josafá foi propor que eles consultassem ao Senhor. Acabe não estava interessado em ouvir a vontade de Deus, em consultar a vontade de Deus aqui. Não se importava, no fim das contas, com a verdade. Quando ele foi consultar os profetas, ele consultou aqueles que aprovariam o que ele já queria fazer. Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir?
Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Acabe queria profetas que iriam dizer o que ele já havia decidido fazer. Queria profetas que agradariam aos ouvidos dele, que é um problema muito sério. Nós devemos querer ouvir a verdade pode doer, mas é da verdade que nós precisamos. E nisso, ele não queria ouvir aquele profeta que lhe diria algo desagradável. O profeta Micaías, que no fim das contas seria aquele que lhe falaria a verdade que vinha do Senhor. Próxima atitude de Acabe, ele rejeitou a verdade de Micaías. É interessante de lermos a partir do versículo 15. Quando Micaías foi ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Provavelmente Acabe percebeu que havia ironia na fala de Micaías. Eu gostaria de ver essa cena, se o rosto de Micaías indicava isso, se o tom da voz dele indicava isso. Mas veja a resposta de Acabe a partir de 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? O pedido de Acabe aqui é muito bom. Me fale a verdade. É isso que todos nós devemos pedir. Que a gente quer ouvir a verdade do Senhor, de fato. Mas será que Acabe realmente queria? No versículo 17, Micaías responde então: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E com isso Acabe vai rejeitar Micaías aqui, que falou a verdade. Falou sobre o povo de Israel ficar disperso, como ovelhas sem pastor. Uma linguagem que deve ter sido clara para todos os presentes ali. Falava sobre a morte do líder do povo, que o rei morreria naquela batalha. Mas Acabe não quis ouvir a verdade e antes até criticou Micaías por estar dizendo algo desagradável. E depois disso, ele tentou se livrar do mensageiro, talvez como uma tentativa de acalmar a sua consciência. Versículos 26 e 27. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Micaías até respondeu: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Acabe queria punir Micaías, tirar o homem da sua presença, puni-lo com fome, sede e até zombou das palavras dele, dizendo que ele fique preso até que eu torne em paz dessa guerra, quando Micaías havia dito que ele morreria. Uma maneira que pessoas fazem muitas vezes de acalmar sua consciência é de simplesmente querer calar o mensageiro. Eu vou tirar da minha frente a pessoa que falou isso e eu esqueço das palavras duras e ignoro a verdade. A coisa triste com isso é que o ódio à verdade demonstrado por Acabe aqui não foi algo exclusivo da sua época, nem exclusivo desse homem. Até hoje, pessoas têm agido de maneira semelhante a Acabe. Pense quantas pessoas decidem o que querem fazer sem querer ouvir a opinião do Senhor, sem consultar a Bíblia. Mensagens atrás, nós falamos sobre o perigo de confiar no seu próprio coração. E com isso, deixando, ignorando a verdade objetiva que o Senhor falou pelas Escrituras. Acabe também tentou acalmar sua consciência. Pessoas fazem isso muitas vezes. Acabe até disse que queria ouvir a verdade, mas não se mostrou pronto para ela no fim das contas. O apóstolo Paulo falou sobre esse assunto em 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 3:
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Até hoje, pessoas agem dessa maneira. Querem mestres que vão falar o que elas querem ouvir, que vão fazer carinho no ouvido delas. Era o que Acabe queria aqui. Se entregam às fábulas, ignoram a palavra de Deus, porque talvez as fantasias que os falsos mestres pregam são mais agradáveis. Mestres hoje em dia que têm pregado sobre teologia da prosperidade, por exemplo, algo que Deus não prometeu para os seus servos, mas dizendo que o servo de Deus será abençoado com prosperidade nessa vida aqui, se for fiel. Quando quase nenhum servo do Senhor experimentou isso na Bíblia. Com isso, pessoas gostam da doutrina que agrada a elas, que falam o que querem ouvir. Pensem como pessoas muitas vezes decidem algo e não se importam com o fato de Deus ter autorizado ou não nas Escrituras. Muitas igrejas, nos últimos séculos, começaram a acrescentar instrumentos musicais à adoração ao Senhor. Algo que não tem nenhuma passagem no Novo Testamento que autorize, mas que pessoas simplesmente ignoram, o que a Bíblia não fala nesse sentido, a falta de autorização bíblica, e resolvem fazer conforme sua própria vontade. Talvez pessoas que escolhem os mestres que vão falar para elas. Talvez fazem calar alguns mestres que vão dizer mensagens difíceis. Um assunto muito delicado, por exemplo, é quando a Bíblia condena o casamento de alguém. Pessoas podem viver em casamentos ilícitos até os dias de hoje. E a palavra de Deus vai repreendê-los disso. Mas muitas pessoas preferem criar suas próprias normas, ignorar o que Deus diria sobre o assunto. Tem um exemplo na Bíblia que fala sobre isso, em Mateus capítulo 14. E conta a história de um outro rei, o rei Herodes. E aqui na época de Jesus e de João Batista, ouvia de João Batista uma pregação que condenava o seu casamento. Mateus 14, a partir do versículo 3, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Que um casal, num casamento ilícito, Herodias era mulher do irmão de Herodes, vivendo em adultério e imoralidade, mas que não aguentavam ouvir a verdade que João pregava. O resultado disso foi que João Batista morreu por causa da maldade desses homens, que odiavam a verdade. Nós devemos tomar muito cuidado se nós não temos uma atitude semelhante ao do rei Acabe, ou a do rei Herodes aqui. O segundo caso, que nos chama a atenção em 1 Reis 22, é o do rei Josafá, que na verdade talvez é o mais difícil de discernirmos aqui, porque Josafá tem algumas atitudes confusas. Ele fez bem quando quis consultar ao Senhor. Vejam comigo o versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Versículo 7, nós já lemos: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E ainda no final do versículo 8, depois que Acabe fala mal de Micaías, disse Josafá: não fale o rei assim. Até repreendeu Acabe por não querer ouvir a verdade. Ele estava interessado no início em ouvir a vontade do Senhor. Qual a palavra do Senhor, a opinião do Senhor sobre aquela decisão deles? O problema é que Josafá teve alguns erros nessa história também. Primeira coisa que me chama a atenção, o fato de que ele já havia decidido o que iria fazer antes de pensar em consultar o Senhor. Ele firmou a aliança com Acabe, até deu sua palavra de que estaria com Acabe naquela guerra, e só depois pensou em consultar a Deus. Mas pior do que isso, é que depois de Micaías dizer que Acabe morreria na guerra,
de dizer que os outros profetas estavam mentindo, Josafá não mudou a sua atitude, não voltou atrás no que havia dito, para fazer a vontade do Senhor de fato, para se adequar à verdade, mas continuou insistindo no erro. A impressão que nos dá é que Josafá estava querendo encontrar na vontade do Senhor, na fala do Senhor, uma aprovação para o que ele já havia decidido. E muitas vezes pessoas fazem isso. Tomam uma decisão e vão na Bíblia procurar um meio de justificar a sua decisão. Talvez o casamento ilícito mesmo. Estão vivendo em imoralidade, em adultério, mas procuram na Bíblia alguma brecha para que tenham a consciência aliviada para seguirem com as suas práticas. E talvez a gente pode imaginar que Josafá poderia dizer que ele tinha boas justificativas para aquilo. Será que ele diria: seria muito bom ter uma união com Acabe? O povo de Deus deve estar unido e não dividido, não é? Talvez dizendo: é justo nos voltarmos contra o rei da Síria, mas justificativas, no fim das contas, que partiam só dele. Será que o povo de Deus deve estar unido quando o erro é o que os une? Deus não gostaria que Josafá tivesse tamanha aliança com Acabe, porque isso provavelmente o faria dele cúmplice nos terríveis pecados de Acabe. Até hoje, devemos nos afastar daqueles que estão se voltando contra a verdade, que não estão fazendo a vontade de Deus. Talvez até no meio religioso esse tipo de coisa venha a surgir diante de nós. E temos que lembrar do perigo de querermos ter a verdade do nosso lado, ao invés de nós nos adequarmos a ela. Parece que foi o caso do rei Josafá aqui. Terceira atitude que eu quero salientar aqui, daqueles 400 profetas que perverteram a verdade. Eles fizeram isso pelo menos de duas maneiras nessa história aqui. Primeiramente, querendo falar o que o rei Acabe queria ouvir. Veja, a partir do versículo 6, que eles falaram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Depois, versículo 11, Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Dizendo: você vai obter a vitória, sim. Querendo, no fim das contas, agradar ao rei, fazendo até gestos aqui com esses chifres, etc., de que Acabe iria destruir os sírios. E pior do que isso, tentando convencer Micaías a fazer o mesmo. No versículo 13, diz: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Tentavam basicamente intimidar Micaías, convencê-lo a entrar na mesma dança, no mesmo jogo que eles. Olha, os profetas falaram o que o rei queria ouvir, fala tu também o mesmo. Chamando Micaías, no fim das contas, para o mesmo erro que eles. E, de novo, pessoas fazem isso até o dia de hoje. Paulo citou ouvintes que queriam ter os seus ouvidos acariciados pela pregação. Agora, a verdade implícita naquele texto também é que alguns pregadores iriam querer aliviar a mensagem do Evangelho para acariciar os ouvidos dos ouvintes. Que talvez vão convidar outras pessoas a isso. Talvez vão sentar com alguém que está falando a verdade. Olha, a tua pregação é muito dura. Você está falando muito sobre a condenação que Deus vai trazer para os infiéis. Você está condenando a vida de alguns irmãos aqui. Vamos pegar mais leve para não desanimar as pessoas, talvez para não termos uma mensagem tão impopular. E o que nós precisamos lembrar é que nós não temos o direito, no fim das contas, de aliviar a mensagem do Evangelho para agradar os homens. Em 2 João, no versículo 9, o apóstolo disse: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
o que permanece na doutrina. Esse tem tanto o pai como o filho. João é bem taxativo aqui. Quem ultrapassa a doutrina? Quem vai além do que o Senhor está falando? Perde comunhão com Deus. Não tem, João deixa claro aqui, nem o pai, nem o filho. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo fala sobre um dos papéis da igreja. Ele diz: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é uma fortaleza da verdade, ou deve ser. Cabe a nós nos adequarmos à verdade do Senhor, nos comprometermos em definitivamente não pervertê-la por razões egoístas e que demonstram nossa infidelidade a Deus. E o último exemplo é finalmente o exemplo positivo. O profeta Micaías, que falou a verdade. Micaías é a pessoa aqui que teve a atitude correta em relação à verdade revelada por Deus. Inclusive, eu gostaria de ler o versículo 14. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías estava comprometido em falar a verdade. E o fez. Ele falou com ironia a Acabe, depois disse a verdade, é como se ele estivesse dizendo: eu não vou brincar mais aqui. A verdade, Acabe, é que você será castigado, que esses profetas estão mentindo. E ele esteve disposto a falar isso, apesar do sacrifício. Olha o que diz a partir do versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E então o rei falou: tomai Micaías, devolvei-o a Amon, e mandou prendê-lo no cárcere. Mas até um dos falsos profetas veio bater em Micaías aqui. Mas ele sustentou a verdade. O seu compromisso era tal que ele estava disposto a sofrer o dano, mas ele falaria o que o Senhor havia revelado a ele. A verdade teve um peso sobre Micaías aqui. A verdade custou a cabeça de João Batista. E até Jesus foi levado à cruz por ter falado a verdade. A grande questão com tudo isso, qual é a sua atitude em relação à verdade? Você será como Acabe, que odiava a verdade, que não aguenta ouvir a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, que talvez tenta fazer calar os outros, que tenta acalmar sua consciência, que tenta ignorar o que Deus fala para tomar suas próprias decisões? Você vai ser como Josafá, com essa atitude controversa e oscilante, às vezes querendo ouvir a vontade do Senhor, mas no fim das contas não mudando sua vida, não mudando suas decisões. Não deve ser assim. Se a verdade do Senhor nos confronta, aponta os nossos erros, nos repreende, nós devemos nos arrepender, devemos mudar a nossa vida. Ou você vai ser como aqueles profetas que perverteram a verdade. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia, talvez não querem mudar suas práticas religiosas, não querem perder sua popularidade, sua influência na igreja em que estão. Talvez não querem frustrar alguém que investiu tanto nelas, um pastor, um líder que pode estar pregando algo falso mesmo. Ou você vai ser como Micaías, que queria estar do lado da verdade, que falou a verdade, buscou viver a verdade, independente do preço. Nós devemos comprar a verdade e não vendê-la. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. No mundo a viajar.